Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos para a nossa próxima reflexão. Pois bem, hoje tentaremos pensar um pouco sobre o mistério do amor. Fernando Pessoa tem um verso num poema que diz: "Não procures nem creias, tudo é mistério." Eu até me apropriei desse verso numa canção minha chamada O Carnaval. Pessoa referia-se a uma dimensão metafísica da procura, que seria inútil nós tentarmos uma explicação de toda a condição do ser, visto rodarmos sempre em círculo e encontrarmos respostas provisórias e nunca satisfatórias o suficiente. Respostas que precisariam estar acompanhadas de uma espécie de fé cega, que vai satisfazer um determinado grupo, mas não satisfaz outro. Mas o mistério do ser confunde-se com o mistério do amor, né? Porque, como diz uma sentença antiga, se há um Deus, esse Deus é o amor. Porque é a força, por assim dizer, capaz de mexer com as estruturas humanas. Mas é preciso definir o termo. O amor contemporâneo que se fala do romantismo, o amor romântico, que é absolutamente recente, que dizem preceder dos mitos de Tristão e Isolda, de Abelardo e Heloísa, ou seja, o amor como o amor romântico, o amor como algo muito recente, era tratado pelos gregos em três instâncias: na dimensão erótica, na dimensão do amigo e na dimensão do amor fraterno, do amor desesperançoso, do exercício de amar pelo próprio prazer de amar, sem que com isso se tivesse algum ganho ou se esperasse algo em troca. Mas o grande avatar, por assim dizer, o grande profeta do amor foi Jesus Cristo. Dentre os mestres que habitaram esse planeta e que vieram dizer alguma palavra capaz de transcender a dimensão animal do ser humano, o que falou, o que focou absolutamente no amor foi Jesus Cristo. Um amor que, além de ser o amor ágape proposto pelos gregos, o amor desesperançado, é um amor que ganha uma dimensão cósmica. É um amor que tem um pai, um agente fundante, o pai lá de Aristóteles, o primeiro motor, né? Que não é apenas um processo mecânico, um Deus que não é apenas um programador de sistema, de software, mas um Deus amoroso, um Deus que tem sentimento, que tem paixão, né? Então Jesus propõe esse Deus como veículo para a superação das nossas afecções na Terra, das nossas doenças na Terra, dos nossos limites do bicho, né? Talvez como um programa mesmo, um aplicativo que vive em nós e que nos faz naturalmente uma atualização, fazendo-nos superar os nossos limites num contínuo, como dizia Santo Agostinho, capaz de nos tornar co-criadores da obra, de sermos aqueles, inclusive, que vão concluir o ápice dessa pirâmide que se chama obra de Deus. E esse cimento e esse tijolo, essa argamassa e essa água, né? A água sobretudo, que aliás que é o símbolo de Jesus Cristo, né? A era de peixes, esses ligantes todos são o amor. Então o amor seria o elemento, né? A estrutura, a molécula que vai se ajuntar para formar tudo que compõe a existência cosmicamente e ultracosmicamente. Todo o ser, por assim dizer, tudo que é, por assim dizer, e também o que não é, seriam formados por essa argamassa que é o amor.
programado, por assim dizer, por esse analista de sistema que é Deus e que nos fabricou como espécies de hardware capazes de absorver esse software que nos atualiza até atingirmos a dimensão de Deus, até sermos amor pleno. Tem um filósofo que diz que quando nossa capacidade de amar se tornar igual à capacidade de Deus de amar, o nosso poder de criar se tornará igual ao poder de Deus de criar. Então tudo se resumiria à decodificação do que é o amor. Mais do que a decodificação do que é o amor, o exercício da prática amorosa, que se dá, começando lá pelo campo da proposta grega do ágape, se dá por essa doação ao outro. Jesus deixa claro, né, que o amor é pelo Criador do amor, que é o próprio amor, que é Deus, e pelo amor àquele que está ao seu lado, que é a outra criatura da qual você é uma extensão. Como diz um filósofo chamado Martin Buber, não há eu sem tu, não há tu sem eu. O que existe em verdade, segundo ele, é o binômio eu-tu. Então nós vivemos uma relação necessariamente eu-tu, que pode ser a mais doce das relações ou a mais amarga das relações. Vai depender sempre do exercício, da prática, da atualização desse programa básico que nós temos de amorosidade. Mas temos o livre-arbítrio. Então, basicamente, as práticas humanas são em direção ao amor ou na direção contrária a ele. Simplificando, nossos movimentos se resumem a isso, em tudo o que fazemos. Há muitas pessoas que se queixam, por exemplo, das suas profissões. Se queixam muito, mas não as abandonam. Aí você tem duas explicações básicas para isso. Ou um processo masoquista, um gozo pela dor, ou uma falta de fé, né? O medo de dar um primeiro passo e desabar no despenhadeiro, como se já não estivesse no fundo do despenhadeiro, no fundo do poço. Eu gosto muito daquele mito de José do Egito, do mito dos irmãos que jogam José num fosso, aparentemente sem saída, e José, ao sair do fosso, atravessa o deserto e se torna um conquistador do Egito, no bom sentido, né? Então, essa metáfora ela é muito útil para a nossa trajetória no planeta. Em muitos sentidos, todos nós vagamos de peito aberto, né? Numa ingenuidade absoluta, e somos, pelos irmãos, atirados sempre em fundos de poços. E aí temos duas opções também básicas desse fundo de poço, pelo menos duas, né? Que é acomodar-se ao fundo do poço, adaptar-se ao fundo do poço, começar até a criar um discurso de que o fundo do poço é o melhor dos mundos, ou nos esforçarmos para atingir aquela luz que aparece lá no alto do fundo do poço. É uma subida muito íngreme, é uma subida difícil, é uma subida quase impossível, a contragosto de outros que estão no fundo do poço dizendo: você é maluco? Você não está vendo que aqui é o seu lugar? Que aqui é o melhor dos mundos? Como correr o risco do desconhecido? Esse movente que faz os nossos Josés internos saírem do poço, subirem essa longa jornada, é o amor. Então os que vivem satisfeitos, ou seja, como eu disse há pouco, com um emprego que não gostam, ou com um casamento que não gostam, ou com um lugar que não gostam, enfim, esses tantos fundos de poços que todos que lá estão dão as mãos para dizer esse é o melhor dos mundos, é um lugar do desamor. E é lá que nasce o ódio, é lá que nasce o preconceito, é lá que nasce a discriminação por tudo que é diferente, porque eles estão todos sendo movidos por agentes que não são amorosos. O fundo do poço é um lugar do ódio. Os que ousam, os Josés em nós,
que ousam subir esse poço sem degraus, degraus que vamos construindo na subida, degraus internos. Esses saem do poço, olham para baixo e queimam seus navios que estavam no poço para não ter a possibilidade de voltar para o fundo do poço. E olham para frente e é um deserto. É quase um sem saída. Mas o navio foi queimado, não tem como voltar ao poço, ao conhecido, ao convencional. Resta o deserto. Vamos atravessar o deserto. E é árdua a travessia, é quente, é sol, é areia, é a busca por um oásis, por uma fonte d'água. E nessa trajetória, num tempo absolutamente subjetivo e pessoal, nós atingimos o nosso Egito interior. E vamos reinar sobre ele, nesses ciclos de 7 que nossa alma constrói. E todo esse processo, e o Egito é o lugar de manifestar e justificar o processo, é um desenvolvimento da nossa capacidade de amar. Só podemos reinar sobre nós, sobre o nosso Egito e, consequentemente, sobre o eu-tu, amando, desenvolvendo essa capacidade do amor. E não há como desenvolvê-la sem correr risco. E não há como desenvolvê-la sem perder o medo, os medos, sem dar um primeiro passo. Aquilo que chamamos abismo, em verdade, é salvação, é sublimação, é superação das nossas deficiências, ou num termo que eu gosto muito de Spinoza, das nossas afecções. Não podemos nos acostumar às nossas afecções, às nossas doenças, os nossos fracassos, as nossas angústias. Não podemos transformar deficiência em virtude. Deficiente todos somos. Até não gosto dessa expressão que fala os deficientes, porque nós todos somos deficientes numa dimensão ou em outra. Buscamos a completude dessa deficiência, seja física, seja psíquica, seja espiritual. Mas o amor, essa palavra que eu acho desnecessário buscar uma definição, mas porque é uma força que nós sentimos e sentimos numa proporção direta à nossa capacidade de atravessar desertos. O amor é algo que desabrocha, como uma rosa interior em botão que vai tomando o nosso ser. E quando toma o nosso ser, as bobagens todas do nosso narciso se esvaem. Não é mais importante e interessante ficar olhando um lago com a nossa imagem refletida, mas fundir-se ao lago, tornar-se peixe, tornar-se céu e continuar sendo e ter a imensa alegria de servir ao próximo. Essa passa a ser a grande alegria. E mesmo quando tivermos uma outra ocupação, um outro trabalho, um outro parceiro, quando tivermos um outro lugar, essas coisas serão sempre dentro dessa opção que nós fizemos pelo amor. Porque é impossível trabalhar sem amor, é impossível morar num lugar sem amor, é impossível ter uma parceira sem amor. Podemos ter tudo isso e sem amor nada disso será real. Então, nesse sentido, o amor instaura a verdade. Sem ele, vivemos à superfície das coisas. Podemos ter títulos, nobreza, casas bastante ostentadoras, mansardas, né? Como diz o poeta. Podemos ter roupas de grife, podemos ter o nosso nome estampado em grandes cartazes, mas será tudo superfície. Como podemos morar na mais simples das casas,
ter o mais simples dos empregos, ter a mais simples das famílias. Com amor, isso será verdade. Então o amor, sem sabermos definir o que é uma força que instaura a verdade. Onde ele há, a verdade se impõe. Onde ele se ausenta, a mentira se impõe, as ilusões se impõem. O que me faz lembrar um mito recorrente dos mestres, que é quando eles são tentados. Buda foi tentado sob uma árvore por Maya, que é um demônio das ilusões, e Jesus no deserto, pelo demônio propriamente. Ambos os demônios ofereceram aos mestres todas as coisas do mundo. Não podiam oferecer mais. Mulheres belíssimas, ouro sem limite, reinos para governar. Não há muito mais o que oferecer do mundo. Essas ilusões, que são as ilusões que a grande maioria da humanidade persegue, só são isso. E não são garantia de absolutamente nada. Apenas o sujeito morar num castelo, ter poder sobre exércitos e ter orgasmos tantos quanto queira. Não há mais o que ofertar. Enquanto o amor, que não nada promete, que nem se oferta, é uma força cósmica, uma força doida que está aí no ar, que está difuso. Enquanto isso, o amor nos dá tudo. Porque ele nos pega, nos sacode, nos mexe e nos transforma. E nos sublima. E nos dá sentido à existência. Não precisa que haja um Deus para que a existência tenha sentido. Basta o amor. Ele nos configura como uma entidade cósmica. Ele nos iguala às estrelas, aos micro-organismos, às micropartículas. É ele esse liame. É ele que resolve a teoria do tudo que o Hawking quis, que Einstein tinha pensado. É ele que iguala a física quântica à teoria da relatividade. Embora não saibamos o que ele é. Quando soubermos, talvez coloquemos o amor numa fórmula. Talvez uma fórmula até simples, com x e delta, com quocientes. Mas a grande compreensão, o grande insight, o grande lampejo em relação ao amor é que ele é, como o sol, absolutamente democrático. Não há nenhum privilegiado em relação ao amor. Não há nenhum discriminado em relação ao amor. A única coisa que o amor, como esse software básico, exige é que você saiba a senha dele, o password. Só isso. E o password está muito ligado à nossa capacidade de viver a relação eu-tu. E aí entra um certo paradoxo, porque parece que a senha do amor é amar. E quanto mais amamos, mais amor nos preenche. Quanto mais o amor nos preenche, mais amamos. E no mistério do amor, concluindo a nossa reflexão, está o amor por outra pessoa. Passamos desertos de securas, absolutamente solitários, e sem nenhuma perspectiva de que a vida e as forças divinais nos possam ofertar uma outra pessoa para amar. E de repente, pelas linhas tortas de Deus, do amor, do Deus amor, aparece alguém misteriosamente e nós de novo, como diz a canção de Alceu Valença, coração bobo, coração bola, passamos a amar outra pessoa. E nos perguntando sempre, por que fulana e não beltrana? E não vamos nunca encontrar os elementos formais por estar amando uma determinada pessoa. De uma coisa parece clara. Esse amor romântico que se dedica a uma pessoa, que se
que brota por uma pessoa é parte, é por assim dizer, uma fração desse amor cósmico, desse amor absoluto. Inclusive, se esse casal romântico que se forma, que surge, abrir mão do amor nessa relação em troca de crescimento material, de regras sociais, de conveniências, de papéis de marido e mulher e etc, etc. O amor pega a sua mochila e vai embora. Porque, como disse, ele é uma força caótica que paira por todo o universo, que nos toma para que nós cresçamos. Se nós pegamos ele para só capturar uma outra pessoa e depois vamos viver no fundo do poço, antes de nós subirmos esse poço como José, o amor já foi há muito tempo. Porque o fundo do poço é o lugar do ócio, é o lugar da inutilidade, é o lugar da preguiça existencial daqueles que não têm a devida força para amar. Porque amar é revolucionário. Amar exige força, coragem, fé e a certeza absoluta que no amor não há morte. Até a próxima reflexão.